Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, turma de Direito do Trabalho 2. Vamos começar um plano novo hoje, aula 19, né? Aula 19, a gente já iniciando um plano novo. Hoje a gente vai começar falando sobre direito sindical, direito coletivo do trabalho, tá? Um plano 8. Aí vão ser algumas aulinhas, a gente vai trilhar sobre todo esse campo, né? Do direito sindical, do direito coletivo de trabalho, a paralisação coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva, das necessidades para a convenção e acordo coletivo, né, do sindicalismo, princípios sindicais, de como funciona o sindicato, né, quais são as contribuições que pertencem ao sindicato, quais são as contribuições que são compulsórias ainda se existem, né, sobre a ausência ou o que aconteceu depois da reforma trabalhista, né, princípios novos que a gente teve com o advento da reforma trabalhista, né, princípios que garantiram um poder maior de negociação, né, entre os sindicatos empregados, sindicatos empregadores, entre sindicatos dos empregados e os empregadores diretamente. Então, a gente vai estudar o que se permitiu através hoje do acordo de convenção coletiva, a exemplo da redução do intervalo intrajornada, né? Hoje já é possível, através de acordo de convenção coletiva, a gente reduzir o intervalo intrajornada. Então, logo na parte de principiológica, eu vou trazer para vocês algumas novidades, tá? Do artigo 611A, 611B, da CLT, que vieram com a reforma trabalhista, né? Então, é um plano interessante, né? Um plano que vai trazer todo um aspecto técnico, né? Um aspecto técnico, nada de ideologia, nada, um aspecto técnico, um aspecto estudado sobre o que foi e o que é a CLT, tá? Então a gente vai se deter agora, né? Então somente estudar os aspectos teóricos, os aspectos técnicos, os aspectos fáticos do direito coletivo do trabalho como um todo, que vai envolver o direito coletivo em si e mais o direito sindical, né? E mais o sindicalismo, a origem do sindicalismo no Brasil e no mundo e tal. E a gente já começa falando agora na aulinha de hoje sobre os aspectos históricos, né? Eu acho que sobre esse plano aí a gente vai ver umas 3 aulas ainda, 19, 20, 21 e por aí vai, tá? Mas até isolar, né? Até exaurir todo o assunto a respeito do direito coletivo e do direito sindical no estudo do direito do trabalho, tá? Então, turmazinha de direito do trabalho 2, vamos lá. Principais aspectos históricos. Bom, sobre o direito coletivo do trabalho, principais aspectos históricos. Falar de direito coletivo do trabalho, falar de direito do trabalho, sem citar os principais aspectos históricos do direito coletivo do trabalho, pode parecer até redundância. Né? Pode parecer até redundância. Por quê, Tiago? Pode parecer redundância. Porque, veja, o direito do trabalho, lá na sua parte histórica, direito do trabalho, história do direito do trabalho, ele nasceu desse movimento coletivo. Né? O direito do trabalho praticamente nasceu desse movimento coletivo. Então, a gente tentar trilhar, falar de direito do trabalho sem falar do movimento coletivo, é meio difícil. É difícil, por mais que a época fosse um movimento coletivo incipiente, descontextualizado, mas a gente teve um momento de conscientização. A gente teve um momento de conscientização dos trabalhadores, tá? De conscientização. E essa conscientização, ela veio quando? Quando é que veio mesmo essa conscientização? Na Revolução Industrial, né? Primeira, segunda e tal, na Revolução Industrial, a gente teve esse momento de conscientização dos trabalhadores, né? De conscientização coletiva dos trabalhadores, de conscientização coletiva dos trabalhadores. Qual foram os 2 fatores que mais influenciaram para tanto? Então, os dois fatores que mais influenciaram para tanto foram o Manifesto Comunista de Karl Marx, né? O Manifesto Comunista de Karl Marx e a Encíclica Rerum Novarum lá do Papa Leão XII. Então, esses dois manifestos, um manifesto da igreja, um manifesto comunista, eles acabaram, um primeiro deles, no caso, o Papa, quando trouxe uma série de direitos individuais que o trabalhador deveria ter respeitado para que fosse garantido o mínimo da dignidade da pessoa humana para aquele trabalhador. Então ele elencou alguns direitos
E o Manifesto Comunista trouxe a noção da consciência coletiva. Então, é claro que tinha determinados exageros, de pegar em armas, aquela coisa, pegar no meio de produção, que era dele, produção era dele e tal, mas enfim, deu a ideia ao trabalhador de que ele sozinho era fraco, mas que eles unidos seriam mais fortes, para lutar pelo quê? Pelos direitos elencados ali na encíclica. Então, esse pode ser um dos primeiros momentos, é claro, tem outros, os historiadores relatam e tal, mas um dos grandes e primeiros momentos que a gente teve, a conscientização coletiva do trabalhador, na luta por melhores condições de trabalho. Não tem como, gente, não tem como. O trabalhador, ele só tinha um ao outro. O trabalhador, ele só tinha um ao outro, por quê? Porque o empregador era o dono do meio de produção. E além de ser o dono do meio de produção, o empregador também era o quê? O que é que o empregador era? Era quem pagava o salário. Era quem pagava o salário ao empregado. Como se revoltar contra isso? Né? Como? Numa época em que a gente tinha uma grande massa de desempregados. Então como? Como fazer? Como dizer que não? De forma coletiva. De forma coletiva. Então, foi de forma coletiva que os trabalhadores começaram a criar essa conscientização, né? Essa conscientização de seus direitos. Tem uma série agora que está passando lá na Inglaterra e tal, e que retrata muito bem isso. É 1869, o nome da série e tal, não sei o quê. Mas ela retrata muito bem. Ela fala do início do movimento sindical. Ela fala do início dos trabalhadores que acabavam se aglomerando, se reunindo em luta de melhores condições de trabalho, porque sabiam que tinham direito a ser considerados trabalhadores, tinham direito a ter respeitado a dignidade de sua pessoa. Então foi aí, né? É esse o marco histórico, a gente pode considerar esse um marco histórico que depois foi difundido graças à Primeira e Segunda Guerra Mundial, a constitucionalização dos direitos sociais e tal, aquela parte toda lá do direito da história do direito do trabalho. Mas esse é o grande marco, né? Grande marco, né, que depois se espalhou, aí Itália, tal, por aí, se espalhou sobre essa conscienciação coletiva, essa força coletiva do trabalho. Tá, professor, e onde é que está o sindicalismo? Onde é que está o direito sindical? Onde surgiu o direito sindical? Bom, né, a gente pode dizer que o direito sindical ele está ali presente, né, porque os sindicatos eles começaram a surgir. Eles começaram a surgir para independente do trabalhador e a luta, o sindicato colocar a cara para bater, o sindicato partir para a negociação, o sindicato partir para a participação de movimento de paredista e tal. Então, a ideia do sindicato foi representativa, e né, até hoje. É representativo, de proteção daqueles trabalhadores individuais da luta coletiva. Da luta coletiva. Né? Eu não vou falar assim, de história do sindicalismo todo agora, que não é objeto dessa aula. Não é objeto da gente falar de história por história e nem também de adentrar, né, de união, de sindicato, partido político e tal, porque isso aí a gente deslancha. Tá? Então não é o objetivo agora, não é o objetivo, mas então somente demonstrar qual o papel e qual foi o papel. Tá? Então, de lá para cá a gente teve essa conscientização coletiva e a representatividade dos trabalhadores no movimento sindical. Tá? Então, através do movimento sindical, a gente teve a representatividade dos trabalhadores na luta de melhores condições de trabalho. Então, a ideia desse direito coletivo do trabalho é essa. Entender o direito como de todos, e do direito sindical do trabalho é de entender a representatividade na luta por esse direito, sem envolver quem? O trabalhador de forma individual. Sem envolver o trabalhador de forma individual. Por quê? Porque o trabalhador de forma individual ficaria resguardado, não ia para o enfrentamento, claro, diretamente. E seria beneficiado, protegido por uma entidade coletiva. Uma entidade representativa coletiva. Então foram esses primórdios
né, que nos trazem até hoje, até hoje, movimento sindical, movimento de greve e tal, objetivos, princípios que a gente vai ter constitucionais, como eu vou falar daqui a pouquinho, que garante a representatividade coletiva do trabalhador pelo sindicato. Então, o estudo, eles acabam se unificando do direito coletivo de trabalho e do direito sindical. A gente sempre que puder vai fazendo a separação, mas o estudo acaba se unificando. Claro que o objetivo da aula não é exaurir todas as partes. Não é esse. São noções sobre direito coletivo e noções sobre direito sindical. Principais princípios, tá? Princípios. O primeiro deles, princípio da liberdade sindical. Tá? O primeiro deles, princípio da liberdade sindical. O princípio da liberdade sindical está garantido pela Convenção 87 da OIT e também no artigo 8º da Constituição Federal. Tá? No artigo 8º da Constituição Federal, a gente tem lá, logo no seu caput, é livre associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, que vamos ter os incisos. Então, o direito sindical, ou seja, os princípios do direito sindical, estarão já dispostos na Constituição Federal, ou seja, são princípios constitucionais. Dada a importância do movimento sindical, então são princípios constitucionais. Quer queira, quer não, estão na Constituição Federal. Então ela já começa dizendo o quê? Que é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. Então, gente, é o princípio da liberdade sindical. É o princípio da liberdade sindical, ou seja, não pode haver interferência estatal. Não pode haver interferência estatal. Eles não precisam pedir autorização. Não precisam pedir autorização para funcionar. Não precisam pedir autorização para se reunir. Não precisam pedir autorização ao Estado para nada. Claro. Eles precisam avisar, né? Como direito de reunião e tal, tudo garantido lá como causa prévia. Precisam avisar. No inciso 1 a gente tem dizendo: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Olha, não tem autorização estatal para a fundação de sindicato, não tem. Eles vão precisar ser registrados em órgão, como eu falei, claro. Registrar é a criação, né? Eles são entidade, uma pessoa jurídica, são pessoas jurídicas que têm que se registrar sua ata de assembleia e tal, para existirem. Mas ao poder público é vedada a interferência. Então não pode, é livre. Liberdade de atuação, liberdade de surgimento e criação. Precisam ser registrados e tal, não sei o quê, para existir uma pessoa jurídica que representam uma determinada categoria, mas são livres. Então, é o primeiro princípio, e não menos importante, mas o primeiro princípio da liberdade sindical. Adiante. Princípio da intervenção sindical obrigatória. Princípio da intervenção sindical obrigatória. Onde é que eu tenho esse princípio? Eu tenho esse princípio no artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 8º, inciso 6º. E ele diz o seguinte, que é obrigatória a participação dos sindicatos, nas negociações coletivas, seja em acordo ou convenção coletiva. Entenderam? Entenderam quão importante é essa representatividade coletiva? Então é obrigatória a participação deles. Sem eles, por mais que tenha uma comissão de empregados ali, todo mundo querendo, não tem negociação coletiva. Não vai ter negociação coletiva. Então é obrigatória a participação deles. Tá? É obrigatória a participação dos sindicatos. Tá? Intervenção obrigatória na negociação coletiva. É obrigatória a participação dos sindicatos. Seja no acordo ou na convenção coletiva. Tá? Seja no acordo ou convenção coletiva, é obrigatória a participação. Vamos lá. Princípio da criatividade normativa. Princípio da criatividade normativa. Bom, gente, o que é isso? Através da negociação coletiva, sindicatos, seja em acordo ou convenção coletiva, eles podem criar novas condições de trabalho ali entre as partes ou entre os participantes da categoria. Então, através de acordo ou convenção
Tá? Então posso instituir, por exemplo, que o adicional noturno vai ser de 30% para aquela categoria, para aquela determinada categoria. E posso. Negociação coletiva, né? Negociado sobre o legislado. A gente vai chegar lá já já. Tá? Então, princípio da criatividade normativa, ou seja, através da negociação coletiva, eles podem criar normas. Tá? Artigo onde está aqui? Artigo 611 da CLT. Então diz, a Convenção Coletiva de Trabalho, ele define o que é, e vai dizer também o que vai ser o Acordo Coletivo do Trabalho. E eles podem, né, criar condições de trabalho aplicáveis no âmbito das suas representações às relações individuais de trabalho. Então o que eles criam vai ser tido como lei, vai ser tido como norma entre eles. Para frente. Princípio da prevalência, aquilo que eu tenho falado, do negociado sobre o legislado, ou também conhecido como adequação setorial negociada. Princípio da prevalência relativa, é claro, né, que tem que se respeitar as garantias mínimas constitucionais, mas o princípio da prevalência relativa do negociado sobre o legislado, ou também conhecida como adequação setorial. Tá? Princípio da adequação setorial, legislado ou negociado sobre o legislado, de forma relativa, é claro. E onde é que está isso? Eu vou estar aqui, gente, olha, no artigo 611A. Artigo 611A, ele vem nos trazer, né, em quais itens o que ficar negociado entre acordo ou convenção coletiva vai sobrepor a lei. Quais são os itens? Tá? Vou citar alguns deles, vocês podem acompanhar aí pela CLT, é só abrir 611A. Tá? E no caput diz o seguinte, que a convenção ou acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre. Aí a gente vai estar lá. Jornada de trabalho, observado o limite constitucional, jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo intra-jornada, lembra que eu falei? Intervalo intra-jornada, por acordo com convenção coletiva, eles podem, né, diminuir de 1 hora para 30 minutos. Tem que respeitar os 30 minutos, tá? Programa de seguro-desemprego, plano de cargo e salário, função regulamentar, regulamento da empresa, representatividade dos trabalhadores do local de trabalho, teletrabalho, sobreaviso também, tá? Trabalho intermitente, remuneração por produtividade, modalidade de registro ponto pode ser modificado por acordo com a convenção coletiva prevalecendo sobre a lei. Troca do dia de feriado, isso é importante. Tá? Por acordo com a convenção coletiva, pode trocar o dia do feriado. E agora, nessa época de pandemia, eles estão fazendo. Estão adiantando os feriados, né? Para aumentar o isolamento e garantir a permanência do emprego. Garantir a permanência do emprego. Está ocorrendo isso também. Tá? Perigosíssimo. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Por acordo com a convenção coletiva, vai sobrepor o que diz a lei. Aí é difícil. Por que é difícil? Porque, veja, foi uma autoridade técnica que estipulou os graus de insalubridade de acordo com a incidência do agente insalubre, biológico, físico, químico, pelo tempo de permanência e tal. E aí as partes, por negociação coletiva, vão conseguir mudar isso aí? Porque mudar o enquadramento é do mínimo para o máximo, do máximo para o médio, do médio para o mínimo, por aí. Isso é mudar o enquadramento. Está se permitindo. Eu acredito que aqui, né, fugiria a competência técnica das partes, que é uma matéria de saúde pública, tanto é que está disciplinada lá na CLT, na parte de saúde e segurança do trabalhador. Saúde e segurança do trabalhador, ou seja, seria uma competência de um órgão técnico e não matéria para negociação coletiva, né? Mas enfim, tá aqui. Então, o que mais? Participação nos lucros, prêmios, incentivos e tal, prorrogação em ambiente insalubre, licença prévia para a autoridade, Ministério do Trabalho. Papum. Outro princípiozinho que a gente vai ter é o princípio da equivalência entre os contratantes coletivos. Princípio da equivalência entre os contratantes coletivos, ou seja, eles estão no mesmo patamar de equivalência, os contratantes coletivos. Quem são os contratantes coletivos? Entidades sindicais. Então elas têm o mesmo poder, tá, para negociação, sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, tá? Então o princípio da equivalência, eles têm o mesmo poder de negociação, mesma votação, mesmo
direito à palavra, tudo isso. Então estão no mesmo patamar. Aí não há que se falar em proteção. Tá, gente? As entidades sindicais, né? As entidades coletivas sindicais, a gente não tem que se falar em proteção. Não há que se falar em proteção para as entidades sindicais. Porque elas estão no mesmo patamar de negociação. O princípio da equivalência entre as partes. Beleza? Outro princípiozinho que a gente vai ter aqui, e é o último, garanto, que a gente está terminando a aula já, é o princípio da unicidade sindical. O princípio da unicidade sindical, tá? Um princípiozinho que está presente na Constituição Federal, artigo 8º, inciso 2. E o que é que ele quer dizer o seguinte com isso? É que assim, não pode haver interferência, tem liberdade, né? E aí até uma crítica, tá, gente? Vocês podem ler nos manuais que existe uma crítica, né? Bezerra Leite também, Godinho, traz isso, Volha, né? Que é a crítica de que como é que existe o princípio da liberdade sindical? Em contraponto, existe o princípio da unicidade sindical. O que quer dizer esse princípio da unicidade sindical? O princípio da unicidade sindical, ele quer dizer o seguinte, é que é vedado, ele diz bem assim, ó, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, que a gente vai estudar que existem vários graus, né? De organização sindical. É vedada a criação de mais de uma representação de categoria profissional econômica na mesma base territorial. Ou seja, eu não posso ter um mesmo sindicato que represente a mesma categoria. Ou seja, eu não posso ter mais de um sindicato que represente a mesma categoria em uma base territorial. E essa base territorial, ela não pode ser inferior à área de um município. Em suma, o que é que a Constituição diz no artigo 8º, inciso 2? E o que é que quer dizer o princípio da unicidade sindical? É que é vedada a criação em uma área equivalente a um município, ou seja, dentro de um mesmo município, eu não posso ter dois sindicatos representando a mesma categoria, profissional ou econômica. É isso, o princípio da unicidade sindical é isso. Ou seja, eu não posso ter dentro de uma área equivalente a um município, ou seja, dentro de um mesmo município, eu não posso ter dois sindicatos representando a mesma categoria, profissional ou econômica. Ponto. É isso que diz o artigo 8º, inciso 2, é isso que é o princípio da unicidade sindical e que, mais uma vez, digo, faz o contraponto àquilo que deveria ser livre. Né? A crítica é, se é liberdade, se há liberdade sindical, poderia ter uns 10 sindicatos. Poderia ser livre de fato, mas enfim, não há, tá? Então, princípiozinho da unicidade sindical, foi o último, né, princípio hoje, garanto para vocês não tem mais. E a gente continua essa aula falando de interesses coletivos e tal, já para a próxima aula que vem. Certo, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima aula 20. 19, não perca o fio da meada.